Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Maxine. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa mostrando uma menina chamada Maxine Miller treinando uma apresentação na frente de seu pai. Enquanto conversava com o homem, a garota é ensinada por seu pai a não aceitar uma vida que não merece. Depois disso, somos levados para alguns anos mais tarde, onde vemos a garota já mais velha com 33 anos e com o nome de Maxine Minks, fazendo um teste para um papel. Durante a entrevista, os jurados perguntam para a moça sobre os filmes que já participou, que em sua maioria, são filmes proibidos. Após o questionário, vemos Maxine fazendo o teste, e logo que termina de encenar, os jurados pedem para que ela mostre o seu busto, e sem hesitar, a moça realiza o pedido. Em seguida, vemos Minks se retirando dos estúdios de gravações, e enquanto estava saindo, o filme nos mostra reportagens sobre casos criminais que aconteceram em Hollywood. Entretanto, as reportagens focam em um serial killer conhecido como Night Stalker. Não muito tempo depois, vemos a jovem entrando em um clube de strip, porém, Maxine se dirige até os bastidores do local onde estão gravando um filme proibido. Assim que chega no camarim, a moça se prepara para gravar um longa, até que uma colega de trabalho chamada Amber James entra no local e inicia uma conversa. Depois disso, o filme nos mostra Maxine em seu apartamento conversando com seu agente chamado Ted Knight, que diz que o nome da jovem não estava sendo bem recebido fora do mundo dos filmes proibidos. No entanto, o agente diz que a jovem foi aprovada no seu último teste. Logo que recebe a notícia, Minks vai até seu amigo chamado Leon para contar a novidade, e o rapaz diz que está feliz com o futuro sucesso de sua amiga. Em seguida, o filme nos mostra um clube privê chamado Showwood, onde Maxine está fazendo striptease para um cliente. Porém, o homem começa a demonstrar raiva durante a apresentação. Do lado de fora, a jovem aguarda sua amiga terminar o seu trabalho, e assim, conhecemos Tabby Martin, que diz que não anda mais sozinha depois dos casos do Night Stalker. Depois de algum tempo, Maxine revela para sua amiga que irá fazer as filmagens de um novo filme de terror. Porém, Tabby diz que ela não alcançará o sucesso fazendo filmes de terror. Após algum tempo, a dupla se despede e Minks caminha até seu apartamento. Entretanto, um homem começa a lhe perseguir. Ao longo da caminhada, a jovem descobre que seu atalho estava bloqueado, mas quando volta para o caminho convencional, Maxine encontra o homem que estava lhe perseguindo vindo em sua direção. No entanto, assim que o rapaz chega próximo, a moça saca uma arma e rende o meliante. Não muito tempo depois, Maxine ordena que o homem tire sua roupa, fique de joelhos e coloque a arma em sua boca. Depois disso, a jovem manda o rapaz se deitar, e logo em seguida, esmaga suas partes íntimas com os pés. Depois disso, o filme nos mostra Minks e Leon dormindo enquanto assistiam um filme de terror. Porém, alguém bate na porta do apartamento e acorda a moça. Assim que se levanta para verificar quem estava na porta, Minks se depara com alguém descendo no elevador, e encontra um pacote em frente à porta de seu apartamento. Quando abre o pacote, a jovem encontra uma fita VHS com seu nome, e imediatamente, a mulher coloca a fita no videocassete para descobrir do que se tratava. Logo no início da gravação, Maxine descobre que alguém tinha em mãos provas do crime que ela tinha feito alguns anos atrás. Desesperada, a moça corre para seu quarto com a fita, e não muito tempo depois, Leon diz que vai para casa. Do lado de fora, enquanto o rapaz ia para sua casa, vemos dois homens conversando sobre a jovem dentro de um carro. Logo em seguida, o filme nos mostra uma gravação onde um homem filma duas companheiras de Minks amarradas e amordaçadas, e em seguida, a filmagem é interrompida quando Tabby é levada por dois homens até uma sala. Depois disso, vemos Maxine se preparando as gravações do novo filme, e durante o preparo, a maquiadora coloca a massa de molde na jovem e pede para ela aguardar a massa ficar mais rígida. Enquanto aguardava o processo, Minks começa a se lembrar de Pearl, e graças a isso, a jovem se desespera e cai da cadeira. Em seguida, o filme nos mostra uma dupla de detetives investigando o assassinato de duas mulheres, e ao longo da investigação, o legista mostra que a pessoa que cometeu aquele crime marcou as jovens com um pentagrama. Logo em seguida, o filme nos mostra Maxine em seu carro lembrando de seu passado, e não muito tempo depois, um rapaz interrompe seus pensamentos e lhe entrega o roteiro do filme que estava trabalhando. No entanto, antes de finalizar a conversa, o homem diz que a diretora do projeto era muito explosiva. Enquanto estava se preparando para ir embora, Minks encontra um bilhete no para-brisa de seu carro, e quando recolhe o papel, descobre que alguém deixou um número para entrar em contato. Imediatamente, a jovem liga para o número desconhecido, e durante a ligação, um homem diz para ela se encontrar com ele em um hotel ainda no mesmo dia. Quando chega no local, Maxine se encontra com John LaBelle,
que se apresenta como um detetive profissional que foi contratado para investigar a jovem. Ao longo da conversa, John pergunta para a jovem se ela se lembrava de seus companheiros de gravações que foram executados por Pearl e por Howard, e questiona se ela se sentia culpada sobre o que aconteceu. Como resposta, Minks pergunta para o detetive quanto ele queria para não divulgar as informações que tinha. Porém, LaBelle diz para a moça que aquilo não se tratava de dinheiro, e diz que ela deve comparecer a uma festa à noite. Depois disso, Maxine volta até o seu apartamento, mas antes de entrar no prédio, a dupla de detetives se apresenta para a jovem, e assim, conhecemos a detetive Williams e o detetive Torres, que perguntam para a jovem se ela conhecia Amber James e Tabby Martin. Entretanto, a moça diz que não falava com policiais. Logo que entra em seu apartamento, Minks recolhe a fita que tinha recebido, entrega para Leon, e questiona se havia algum jeito de descobrir quem tinha feito aquelas gravações, e o rapaz diz que tentaria ajudá-la. Em seguida, a moça vai até os estúdios de gravações para encontrar a diretora de seu próximo filme. Após algum tempo aguardando, Elizabeth Bender, a diretora do filme, vai até Maxine e a chama para dar uma volta. Ao longo da viagem, Elizabeth diz que os produtores do filme não querem a jovem no longa, porém, ela estava disposta a arriscar sua carreira para deixar a jovem no projeto, e pergunta para a moça se ela estava preparada para fazer de tudo para conseguir atingir o sucesso, e Minks diz que iria fazer o que fosse necessário. Depois disso, Bender leva Maxine até o set de gravações de Psicose. Entretanto, enquanto a diretora estava dando as instruções das filmagens para a jovem, Minks avista Pearl em uma das janelas da mansão, e graças a isso, Elizabeth chama a atenção da moça e ressalta que poucas pessoas conseguem chegar até aquele lugar em sua carreira. Após as instruções, enquanto Maxine estava indo embora, a jovem percebe que John LaBelle estava perseguindo, e com isso, a moça desce do carro e agride o homem com um molho de chaves, mas antes de se retirar, LaBelle intimida Minks dizendo que ela iria perder mais do que seu emprego. Logo em seguida, Maxine vai até seu agente Ted para dizer tudo o que estava acontecendo. Depois de confessar o que se passava, Ted diz que iria defender a moça de todo o mal que poderia lhe acontecer, e diz para a jovem focar em seu novo trabalho. Depois disso, vemos Minks lendo o roteiro de seu novo filme. No entanto, o filme nos mostra Leon em sua locadora dizendo para um homem que ele já estava fechando a loja, e não muito tempo depois, após encerrar o trabalho, o rapaz é atacado por um homem com uma faca, e após alguns golpes, o homem executa Leon e recolhe o seu brinco. Na manhã seguinte, Maxine é acordada com uma ligação de Ted Knight, que diz que não conseguiu progredir para descobrir quem estava perseguindo, mas enquanto estava conversando com seu agente, a moça avista policiais do lado de fora do seu prédio. Quando chega no local para tentar descobrir o que tinha acontecido, Minks se depara com os policiais levando o corpo de Leon. Logo em seguida, a jovem é levada pelos detetives até os corpos das vítimas. Enquanto a moça observava os corpos, Williams e Torres a interrogam sobre os crimes. Porém, Maxine não responde às perguntas dos detetives e se retira do local. Depois disso, vemos uma cena do filme que Elizabeth está dirigindo, e logo em seguida, Minks chega até o set de gravações e pede desculpas pelo atraso, mas Bender diz que caso isso acontecesse novamente, a jovem estaria fora do filme. Ainda no set de gravações, Elizabeth apresenta Molly Bennett para Maxine. Após as gravações, Molly conversa com Minks e diz para ela que Elizabeth era uma excelente diretora, e diz também que basta obedecer a tudo que ela ordenar para ter uma carreira de sucesso. Em seguida, Maxine passeia para conhecer o set de gravação. Porém, após algum tempo observando o local, a jovem encontra John LaBelle, que faz uma ameaça e começa a correr atrás da moça, e assim, uma perseguição se inicia. Ao longo da fuga, Minks corre até o set de gravações onde Psicose foi gravada, e graças a isso, John consegue encurralar a mulher, mas antes que conseguisse entrar na mansão, um policial aborda o homem e o leva para fora dos estúdios. Logo em seguida, o filme nos mostra Minks se preparando para uma festa, e não muito tempo depois, vemos a moça dançando em um clube. Próximo do local onde a mulher estava, LaBelle observa a mulher aproveitando a pista de dança, e posteriormente, a moça vai em direção para o banheiro, e John a segue logo em seguida. Enquanto procurava a jovem, o homem percebe que Maxine tinha conseguido escapar, e graças a isso, LaBelle corre para fora do estabelecimento, mas assim que chega no local, descobre que Minks havia arquitetado uma armadilha e desmaia após receber um golpe. Quando acorda, John percebe que estava algemado em seu carro e troca ofensas com Maxine, e não muito tempo depois, a moça ativa a máquina que irá comprimir o carro que LaBelle estava. Depois disso, o filme nos mostra Maxine saindo de um banho, onde ela amassa e joga no lixo o convite que recebeu de John LaBelle. Em seguida, enquanto estava preparando seu jantar, a jovem assiste o noticiário na televisão,
que informa que o Night Stalker tinha feito mais uma vítima, e graças a isso, a jovem relembra a conversa que teve com os detetives, e assim, ela recolhe o convite do lixo e parte para a festa. Porém, os detetives vão atrás da jovem. Assim que chega no local, Minx encontra um bonde que a leva até uma casa. Quando entra na mansão, a jovem saca sua arma e procura por alguma pista de quem está por trás dos crimes, e assim que sobe as escadas, Maxine começa a ouvir a gravação que fez com seu pai quando era criança vindo atrás de uma porta. Logo que abre a porta de onde está vindo a gravação, a jovem encontra quem estava por trás de todos os crimes, e junto a ela, descobrimos que o assassino era Ernest Miller, o pai de Maxine. Ao longo do diálogo, Ernest diz que está fazendo um filme para expor os bastidores de Hollywood, que basicamente estava invocando o diabo e fazendo com que crianças, jovens e adultos agissem ao seu favor. Enquanto ouvia seu pai, Minx derruba uma mala pelas escadas, e quando a mala se abre, descobrimos que Molly Bennett tinha sido executada e esquartada por Miller. Durante a descoberta, o homem tenta asfixiar sua filha com um saco plástico, e não muito tempo depois, a moça desmaia. Em seguida, Minx acorda amarrada e amordaçada no meio de um culto, e não muito tempo depois, Ernest aparece e tenta acalmar a jovem, dizendo que ela será famosa e será salva por Deus. Depois disso, Miller inicia as gravações de seu filme e recita o verso de Ezequiel capítulo 16 verso 14. Ao longo do discurso, Ernest diz para Maxine se arrepender, porque senão, será marcada com um sinal de pentagrama, mas antes que o pior acontecesse, os detetives aparecem e interferem o ritual, e graças a isso, um combate se inicia. No meio do caos, Miller consegue fugir, e logo em seguida, Minx consegue se soltar, mas enquanto estava partindo para sua fuga, a jovem é capturada por um dos membros do culto. Enquanto estava batalhando por sua vida, Maxine consegue golpear o homem com uma faca e vai em busca de um lugar seguro. Em seguida, a moça junto dos detetives vão atrás de Ernest, e assim que a jovem consegue alcançar as autoridades, encontra Torres baleado. Enquanto Minx estava tentando ajudar o homem, Torres diz que gostaria de ser um ator e vem a falecer. Depois disso, Maxine vai atrás de Williams e de seu pai, e alguns passos de onde estava, a moça encontra Williams gravemente ferida, que logo em seguida, escorrega e desce pelo barranco. Assim que encontra seu pai, Ernest diz que tudo aquilo foi pela jovem e pede perdão pelos imprevistos, e antes que a moça pudesse responder, a polícia chega no local de helicóptero e diz que Minx estava cercada. Depois disso, o filme nos mostra os noticiários dizendo que o Night Stalker na verdade estava vivo e foi capturado pela população, e logo em seguida, vemos Maxine se tornando uma grande estrela e dando entrevistas para talk shows. Posteriormente, o filme nos mostra a moça dando uma entrevista no tapete vermelho, e ao longo de seu discurso, Maxine incentiva as jovens a não desistirem dos seus sonhos. Em seguida, vemos Minx conversando com seu pai e agradecendo por tudo que ele fez, e logo em seguida, a moça atira no rosto de Ernest. Depois disso, o filme nos leva para um mês posterior, onde vemos Maxine usando entorpecentes e se preparando para gravar a cena de seu filme. Sendo assim, durante as gravações, Elizabeth diz que todos conhecem o seu nome, e questiona a jovem sobre o que ela faria com todo esse poder, e como resposta, Minx diz que gostaria que esse sentimento nunca se acabasse. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Maxine. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!